Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e hoje eu vou discutir com você sobre masturbação. Eu vou tentar abranger várias situações que são de dúvidas, mitos, benefícios, malefícios, orientações. No final eu vou fazer um resumo das orientações que eu daria, eu dou para os meus pacientes e também orientaria se for um adolescente, um jovem ou qualquer outro adulto. Então é um vídeo relevante. Eu vou pedir para vocês curtirem, isso dá uma força para a gente estimular, manter nosso trabalho aqui de levar informações de qualidade de uma forma gratuita. Comentem se você gostou do vídeo. Comentem se faltou alguma coisa no vídeo, alguma dúvida, porque depois eu posso fazer uma parte 2 com as dúvidas mais frequentes do seu comentário, tá? Então você comenta aí. E também se inscreve no canal, toca no sininho para saber mais sobre performance masculina. A gente trabalha aqui com reposição hormonal, disfunção erétil de todos os graus, cirurgias genitais e doença de Peyronie, né? Então, vamos começar o vídeo falando sobre frequência. Por que é importante? 98% dos brasileiros que respondem a uma pesquisa falaram que já masturbaram em alguma época da vida. E talvez esses 2% que falaram que não estejam mentindo, né? Mas brincadeiras à parte, a maioria dos homens, principalmente, se masturbam, né? Então, isso pode começar desde a idade antes da puberdade, então antes de surgir pelinhos, de aumentar o pênis. Tem menino que já começa com esse hábito, né? E dura até quanto? A gente pensa que chegou em 60, 70 e já não masturba mais. Tem uma pesquisa mostrando que acima de 70 anos, 30% dos homens continua masturbando. E assim, a minha experiência aqui, né, eu trabalho aqui no instituto, né, eu tenho um consultório que eu atendo todo dia, o dia todo, homens com os mais diversos questões na parte de disfunção erétil, reposição hormonal e pacientes de todas as idades. E os idosos, a grande maioria que vem aqui, eles falam que masturbam, né? Masturbam ainda. Essa pesquisa fala que é só 30%, né? Talvez a minha amostra aqui seja mais enviesada, né? Seja mais diferente, porque já é o indivíduo que teve assim, tem a preocupação com o sexo. Então ele vem aqui para melhorar a parte sexual. Então é um cara que liga mais para isso. O que não liga já se aposentou desse aspecto, né? Mas vamos lá, vamos continuar nossos percentuais, né? Então, um estudo, né, americano, ele falou que de 14 a 17 anos, né, com garotos de 14 a 17 anos, para ver essa frequência de masturbação. Com 14 anos, 60% já tinham experimentado a masturbação e já se masturbavam, né? Então, 14 anos, por essa pesquisa, por esse estudo, só 60%. Com 17 anos, 80%. Isso é americano. Aqui no Brasil, eu acho que é maior essa frequência, né? Assim como foi uma maior frequência global, que 98% dos brasileiros relatam que já se masturbaram e americanos só 90%, né? Então tem essa diferença, o Brasil nisso está à frente aí, tá bom? Outra coisa que a gente vai discutir é sobre casado. Casado masturba? Sim, muitas vezes sim. Isso quer dizer que o relacionamento está ruim, quer dizer que, né, o homem não gosta da parceria, né, da parceira, do parceiro? Não, não. Ele pode usar isso para compensar alguma coisa? Pode. Mas também ele pode masturbar também por outros motivos. Então, você que já pegou seu namorado masturbando, seu marido se masturbando, isso aí não quer dizer muita coisa, tá bom? Então pode ficar tranquila. Com relação a um estudo, né, americano, né, uma pesquisa americana,
ela falou que essa pesquisa mostrou 25% dos entrevistados, né, dos adultos entrevistados, se masturbava 2 a 3 vezes por mês, né? 20% 2 a 3 vezes por semana. E menos de 20% masturbava-se mais do que 4 a 5 vezes por semana, quer dizer, quase uma vez por dia, quase todo dia. Então, se você é um homem que masturba-se todo dia, você está numa minoria. Claro que depende da idade. Se a gente está falando de garoto de 14 a 18 anos, 20 anos, é mais frequente essa prática. Se a gente está falando já de homem aí com 30, 40 anos, cai um pouco essa frequência, tá bom? Então é isso. Qual idade se inicia a masturbação? Numa pesquisa a nível global, 15 anos. A gente aqui no Brasil, geralmente, a casuística é um pouco antes disso, tá bom? Por que a pessoa se masturba? A gente pode masturbar tanto para complementar, às vezes uma relação, tá bom e complementa, ou para compensar, ou então às vezes o homem está de uma forma, tá solteiro, tá sem relacionamento nenhum e sem perspectiva e quer se dar esse prazer, esse alto prazer. Então, esses são os motivos mais do que justificados para a prática, tá bom? Então vamos agora falar um pouco sobre mitos, né? Então, tem muito mitos, né, sobre isso. Eu vou passar rapidamente nesse aspecto aqui, porque hoje em dia a gente tem mais acesso à informação e vocês já devem saber que masturbação não cega, masturbação não cria pelo na mão, masturbação não dá espinha. Então isso é bullying até para adolescente. Então, se você é adolescente e está assistindo o vídeo, se você é mãe, que pode orientar também seu filho, né? Masturbar demais ejacula sangue? Não, não. As causas de ejaculação com sangue são diversas. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas não está relacionado com a masturbação. Isso quando eu era adolescente, tinha uns 14, 15 anos, o pessoal vivia falando isso. Ah, fulano masturbou tanto que começou a sair sangue, a pessoa ficava com medo. Não, só vou masturbar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, senão vai ejacular sangue. E era adolescente realmente, naquela época, não tão longe, mas tinha muito mais mito, tabu sobre isso, né? Então vamos lá. Uma coisa importante, traz impotência? Masturbar traz impotência? Não, tá? Então absolutamente não, um hábito saudável, mas ela pode prejudicar a sua ereção se você realmente cria vícios masturbatórios, você faz movimentos ali na masturbação que não dá para reproduzir numa relação sexual, então a frequência muito forte, a pressão da mão muito forte, ou então você se masturba se arrastando na cama, são coisas que realmente não dá para produzir numa penetração vaginal ou anal. Então tem paciente, é difícil, mas tem paciente que se masturba de bruço na cama, roçando no canto da cama. Então aí não dá, né? Tem outros que ficam fazendo às vezes umas massagenzinhas ali só no freio e também isso e numa frequência altíssima e também isso também não dá para reproduzir na hora do sexo, né? Então você cria realmente situações que depois você vai se complicar, tá? Exaustão, você se masturba tanto que não chega no seu período refratário, você não se recompôs. Aí você vai para uma relação sexual, termina, está cansado, né? E não desempenha bem. Aí sim você pode também ter problema com a impotência. Outro problema é se você associa muito a masturbação com pornografia e vai vendo coisas cada vez mais complexas e coisas também que não acontecem na vida real. Daí vai ter problema, tá? Diminuição da testosterona. Masturbação diminui testosterona? Não. Quando você está masturbando, aumenta um pouco a testosterona. Quando você
tem o orgasmo, dá um pico, um pico pequeno ali de testosterona, e depois volta à normalidade, tá bom? Então, diminuição de testosterona não está relacionado com masturbação. Você fica fraco para competir? Então, você que é atleta, né? Eu já competi e eu lembro que meu treinador, num campeonato brasileiro, falava: "Pô, não, vocês ficam ali, mas não pode masturbar nesse período porque..." E, assim, muitos treinadores falam isso. Será que tem um fundo de verdade? Bom, não tem pesquisa que realmente crave um sim ou um não nessa questão. Porém, é de bom tom que você espere seu período refratário. Você masturbar, você gasta alguma energia. Energia sexual é um tipo de energia, né? E para você competir, você tem que estar ali no seu auge, né? Você tem que estar ali no seu máximo. Eu recomendo você treinar, fazer uma masturbação e avaliar o seu período refratário, assim, o período que você está ótimo, nos treinos mesmo. Então, a competição nada mais é do que um reflexo dos treinos, e aí você individualize aí para o seu caso. Minha opinião é que não deve masturbar muito próximo das competições. Próximo que eu falo é um dia, no dia da competição, um dia antes, né? Então, isso aí não tem porquê. Agora também não tem porquê um adolescente de 17, 18, né, 15 anos, ficar uma semana sem se masturbar porque vai competir na outra semana. Poxa, o cara tem gás para muito mais que isso. Então, as pesquisas são fracas nesse aspecto, mas aqui é o bom senso realmente que impera, tá bom? Então, é isso sobre mitos. Agora vamos falar sobre benefícios. Quais os benefícios da masturbação? O que é que os homens reportam? Reportam que relaxa, dorme melhor, concentra mais. Então, às vezes o cara está mais tenso, aí masturba, vai trabalhar de forma mais relaxada, mais focado, vai estudar de forma mais relaxada, focado. Então, isso não deixa de ser um benefício. Melhora do humor, né? Melhora do sono, melhora do foco. E por que isso acontece? Liberação de dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina, tá? Então, isso faz com que você tenha o prazer, né? Você se sinta ali bem depois de um orgasmo, e esse orgasmo secundário é uma masturbação. O bom também é que é um sexo seguro, né? Você não vai pegar nenhuma doença, você não vai ter nenhuma gravidez indesejada. Então, esses são os motivos, os benefícios da masturbação. Você também se conhece, se dá prazer, você evita, por exemplo, uma atrofia peniana. Então, o pênis é uma parte do corpo. Você está sem uma parceria por meses, anos. Se você não estimula aquela parte do corpo, também ela tende ali a ter uma atrofia, né? Ela diminuir. Você tem uma atividade de masturbação saudável, faz com que o pênis continue em exercício, tá bom? Então, esses são os benefícios. E os malefícios? Os malefícios são quando você fica viciado, né? O que é viciado? É o homem que troca muito o sexo pela masturbação, se isola para ficar masturbando, atrapalha no emprego, atrapalha no estudo, a pessoa vai masturbar no trânsito. Então, realmente, aí começa, é um vício, né? Um vício como outro qualquer, todo vício não é bom. Com relação a dessensibilizar o pênis, né? Quando você consome muita pornografia junto com a masturbação, aí também torna-se um malefício. Outra coisa é quando você se sente muito culpado. Então, você, depois que ali masturba, você acha que está fazendo uma coisa errada, culpa, você tem um sentimento ruim, você tem realmente aquilo te gera uma coisa ruim. Então, nesse caso, né,
ou quando você tem vício, sempre é recomendado procurar um profissional em medicina sexual para te ajudar a lidar com isso, a diminuir, a se livrar ou a se adaptar. Então, sempre é bom procurar ajuda se você está tendo algum malefício ou acha que está tendo algum malefício com relação à masturbação, tá bom? Então, profissionais habilitados servem justamente para quando o homem está realmente se complicando com a masturbação, que é um ato, né, frequente e saudável, tá bom? Agora vamos para as orientações. Quais são as orientações que vocês têm que ter com relação à masturbação? Principalmente, se você que está assistindo é um adolescente, tem dúvida, converse com seus pais, procure informações de qualidade, converse com quem você se sentir seguro sobre isso, né? Principalmente com profissionais de medicina sexual, se é possível. Pede para o pai, pede para a mãe, fala que precisa tirar umas dúvidas com profissionais capacitados que possam te ajudar e tira as dúvidas com eles mesmo. Os pais, se você é pai, mãe, está assistindo, também é interessante conversar com os adolescentes sobre isso, tá bom? Nada melhor do que vocês para dar essas informações, tá bom? Então, esse é um ponto. O outro ponto é se você for masturbar, você tenta fazer, masturbação às vezes é um treino. Então, você tenta fazer parecido com o que você gostaria de fazer no sexo. Então, se você faz uma pressão normal, né, uma pressão não muito forte, não muito esquisita em relação a uma penetração, se você faz uma pegada mais tranquila, você não vai ter problema no sexo. Então você imita a parte do sexo, tanto na parte da pressão, quanto na parte da frequência, quanto na duração. Então aquela coisa de você ficar masturbando na pressa, rapidinho, se você toda vez masturba rapidinho, no sexo também você não vai conseguir controlar muito. Então, masturba com calma. Então, você reproduz o que você quer fazer no sexo na masturbação, é um treino, tá? Outro ponto para os homens que estão solteiros, né? E que tem aquela questão do nofap, eu tenho um vídeo sobre isso, e fica naquela de você, não pode masturbar por meses, né? Se você não faz isso, você termina realmente podendo, dependendo da idade, eu não falo não em jovens, né? Mas indivíduos mais 40 a mais, 50 a mais, se o pênis ele não é estimulado, não é exercitado, ele pode depois evoluir com certa atrofia, diminuição de tamanho. Eu tenho um vídeo aqui só sobre atrofia peniana, depois assistam lá, tá bom? Usar fantasias mais do que pornografia, e se for usar pornografia, tentar uma pornografia um pouco mais realista, tá? Sem muitas sofisticações, que não, na realidade não é assim, não funciona assim, e daí você tem menos prazer com o sexo, se você ficar muito focado em pornografias muito elaboradas, tá? E é isso, pessoal. Masturbação é um hábito frequente, na maioria das vezes saudável, pode causar vícios, como qualquer outra prática na atividade humana, né? Se você tem alguma questão com culpa, com vício, que está atrapalhando na tua vida, procure um especialista em medicina sexual, um time dedicado à medicina sexual que possa te ajudar com relação a isso. Se está atrapalhando teu relacionamento, tua vida, teu trabalho, tá perdendo teu tempo, tá tirando tua energia, tá gerando culpa, alguma coisa, procura ajuda, porque é para ser uma coisa boa e não ruim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou até o final, deixa o like, deixa o comentário, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque é bem importante essas informações. Se você quer, tá faltando alguma coisa, deixe os comentários suas perguntas, que a gente tenta um vídeo 2 responder todas elas, tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos.